Plano Diretor Municipal é uma lei que organiza o crescimento da cidade. Ele define onde pode construir, morar, trabalhar e preservar áreas importantes. Serve para melhorar a vida das pessoas com mais organização e qualidade dos bairros. Ajuda a garantir ruas melhores, serviços públicos e espaços bem planejados. Também busca evitar problemas como desordem e falta de infraestrutura. Com o plano diretor, a cidade cresce de forma mais justa e equilibrada. É um guia para construir um futuro melhor para todos. Aproveitamos a oportunidade para registrar e agradecer a presença das autoridades e de todos os componentes do núcleo gestor. Saudamos todos os secretários municipais, secretários adjuntos, os que compõem o núcleo gestor, imprensa e a comunidade. Senhoras e senhores, neste momento passamos às falas das autoridades. Inicialmente, convidamos aqui à frente, à luz da palavra, o representante da empresa Eixo Soluções, o senhor Cledson Almeida. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais um dia com vocês. Estivemos aqui no início de fevereiro, precisamente dia 5, uma reunião de apresentação para a gestão. E hoje aqui a gente está na primeira audiência pública, Depois de muitos estudos com vocês, depois de muitas conversas, depois de formação do núcleo gestor. Então, quero aqui, em nome do prefeito, em nome do vice-prefeito Jacob, já agradecer à gestão, ao secretariado, ao Poder Legislativo aqui presente, ao pessoal do núcleo gestor e a toda a sociedade civil que está aqui representada por cada um de vocês. Então, em nome da nossa empresa, da Eixo, já temos essa expertise aqui no estado da Paraíba. Então, é um prazer enorme estar aqui em Patos, a entrada do sertão do nosso estado. Então, mais uma vez, está aqui com toda a equipe, vai dar o melhor. Então, conto com vocês. A gente teve com o vice-prefeito Jacob mais cedo e a gente expôs isso a eles para a participação da gestão. Quanto mais vocês estiverem perto da nossa equipe, a gente vai poder incrementar, colher dados, que vai sair um plano diretor mais eficaz para Patos e todos juntos pensarmos uma Patos futuro para os próximos 10 anos. Então, mais uma vez, em nome de toda a nossa equipe aqui, dar o melhor para poder ajudar Patos a crescer cada vez mais. Vamos juntos pensar uma Patos do futuro. Nossos agradecimentos ao representante da empresa Eixo Soluções, senhor Cledson Almeida. Senhoras e senhores, convidamos para o uso da palavra o senhor vice-prefeito de Patos, professor Jacob. Boa noite a todos. Hoje, 30 de março, ou seja, há 53 dias, nós estivemos nessa mesma sala, reunidos, e foi apresentado a empresa Eixo aqui. O objetivo principal, inclusive o prefeito Nabu estava presente aqui conosco, era a revisão do plano diretor do município de Patos. Há praticamente 47 anos nós estamos com esse plano diretor. Foi feito um pequeno ajuste no ano de 2006. E depois de 20 anos, nós vamos dar início agora fazendo uma coisa mais robusta. O pessoal vai passar aqui conosco 1 ano e meio, não é isso, Jaqueline? E os demais, Então, vocês veem como a importância de um plano gestor aqui para o nosso município. Ele vai nortear como é que nós vamos crescer nesse período de tempo. Eu estava falando até hoje que Juscelino Kubitschek, quando foi construir Brasília, ele fez, o lema dele era 50 anos em 5. Eu acho que a gente tem que pensar Patos até 2050, se a gente quer ver nossa cidade aí crescendo
se desenvolvendo, né? Nós já temos aqui um aeroporto, que é a porta de entrada aí, né, para o crescimento e desenvolvimento aqui do nosso município, e esse plano não vai se restringir apenas à área urbana, vai também para a área rural. E a presença da sociedade aqui participando diretamente dessas audiências, das oficinas, é fundamental, né? O núcleo gestor, se eu não me engano, são 32 pessoas. Hoje tem quantos aqui do núcleo gestor? 21, né? Ou seja, mandar aquele alertazinho para o celular dele, né? Eles não deixaram o contato com vocês? Para virem participar. Tem suplente nisso aí? Não, né? Tem as cadeiras, né? Então, aí vejam como é importante. E hoje a gente vê a sala um pouco esvaziada, né? Sei que hoje é a primeira audiência pública, mas aí vem as oficinas. Na hora que eles vão trabalhar, bairro por bairro, é muito interessante que as pessoas estejam ali participando, para depois dizer que a cidade não foi contemplada com isso, com aquilo, e assim por diante. Então, eu disse ao pessoal que estava reunido conosco hoje à tarde, que de minha parte podem nos convidar. Estando aqui em Patos, com certeza eu participarei de todas elas, seja audiência, seja oficina, porque é importante a presença do gestor nessas reuniões. Então, eu desejo a vocês da empresa Eixo, como ao núcleo gestor, e aqueles 4 que vocês chamam de quê? Aqueles mesa diretora, né? Que começa com ED, depois vem Mila, tem uma terceira pessoa que eu não estou lembrado, e termina com Tiago Padilha. Isaac, né? Eu não estava lembrado do nome de Isaac, lembrava de ED, de Mila, de Tiago Padilha e Isaac. Então, vocês agora têm uma missão a ser cumprida, tá certo? E eu tinha de entender, nós que somos gestão, os secretários, as pessoas, esses têm que participar. Ora, que exemplo nós estamos dando se a própria gestão não está participando? Não é? Então, se não participar, é dever aí, se faz uma permuta, faz alguma coisa desse tipo aí. Não pode nós chegarmos ao final de todo esse trabalho aqui e a gente não apresentar um trabalho que nós esperávamos, né? Então, parabéns a todos vocês da Eixo aqui, ao núcleo gestor, essa diretoria aí, vamos chamar de diretoria com esses 4 aí, tá certo? E pode contar conosco, com o prefeito Nabuco, que até sábado ele ainda está na prefeitura, né? Tinha gente hoje já dizendo que ele estava com os dias contados, né? Mas quem sabe se não é contado para chegar lá no Senado Federal também, né? Pode-se pensar por esse lado aí, tá certo? Então, parabéns a vocês, parabéns ao núcleo gestor e a todos que estão participando dessa reunião na data de hoje. Graças a Deus, vocês trouxeram chuva para Patos também. Oh, coisa boa, tá bom? Um abraço e boa noite a todos, viu, gente? Senhor vice-prefeito, nossos agradecimentos pelas suas palavras. Dando sequência à programação desta noite, convidamos a equipe técnica para a condução da apresentação. Muito obrigada aqui pelas palavras do professor Jacob, né, nosso vice-prefeito. Obrigada, Cledson, que tem trabalhado arduamente, né, no estado todo, ampliando esses trabalhos, né, de assessoria técnica, de planos diretores e de CTM aqui, que a empresa Eixo tem muita experiência para a gente poder distribuir e compartilhar conhecimento, né, do sertão ao litoral paraibano. Então, essa nossa primeira audiência, pessoal, é um passo importantíssimo para aquilo que a gente vai construir dentro do escopo do nosso plano diretor. E para abrir, né, a nossa audiência, a gente preparou aqui para vocês, né, um vídeo promocional. Patos está crescendo. A terceira maior cidade da Paraíba se desenvolve a cada dia. E para garantir que esse desenvolvimento seja justo e democrático,
A Prefeitura está trabalhando na revisão do Plano Diretor do nosso município. O Plano Diretor é a lei que planeja e organiza a cidade, dando diretrizes para o desenvolvimento sustentável da zona urbana e também da zona rural. O principal objetivo do Plano Diretor é melhorar a qualidade de vida no município. E para isso, o processo de revisão vai estudar nosso território, identificando e mapeando os principais problemas existentes. Dessa forma, poderemos discutir todas as melhorias necessárias nos serviços e equipamentos públicos oferecidos à população, ampliando o acesso à infraestrutura urbana, habitação, saúde e educação, contribuindo para o fortalecimento e desenvolvimento da agricultura familiar, da indústria e comércio local. O processo de revisão do Plano Diretor terá 5 etapas e é importante que a população participe desde o início das audiências, oficinas e consultas públicas. Com a população presente e engajada, podemos garantir que os interesses de todos sejam ouvidos e transformados em lei. Por isso, mobilize o seu bairro, chame os vizinhos e os amigos para participar da construção de um plano diretor eficiente que respeite a nossa história e nos projete para o futuro. Vamos juntos construir a Patos que sempre sonhamos. Pessoal, todos nós juntos neste objetivo. A nossa equipe, ela é uma equipe multidisciplinar. Nós já nos apresentamos para vocês quando iniciamos os nossos trabalhos, no iníciozinho do mês de fevereiro, quando a gente veio fazer aqui a abertura com vocês, né? Então, a gente já se conhece também a partir das reuniões do núcleo gestor, mas não custa lembrar, tá, que a gente é uma equipe multidisciplinar e em constante crescimento. Então, provavelmente, durante o nosso processo, outros profissionais também agregarão aqui junto conosco. Então, eu sou Jaqueline, eu sou a coordenadora geral, eu sou arquiteta e urbanista com doutorado na área, especialização na área de planejamento. A Jéssica, nossa colega, também é arquiteta, coordenadora técnica, com mestrado em arquitetura e urbanismo. A Nayara Coelho, nossa advogada, coordenadora jurídica, é doutoranda na área jurídica também. A Daliana Brito, a nossa assistente social, que faz a coordenação, né, do setor de mobilização, também doutoranda na área. A Paula não está aqui hoje, é a nossa arquiteta e urbanista também, componente da equipe técnica. Ela não conseguiu estar aqui conosco hoje. A Jennifer é nossa assessora jurídica, que trabalha junto com a Nayara. O Matheus, ele é o nosso estagiário em arquitetura e urbanismo, também não pôde estar aqui hoje, né, pelas demandas acadêmicas que tem. E o Lenin Braz é o nosso designer gráfico, também componente da equipe de comunicação. Então, todo o design, toda a identidade visual trabalhada para esse plano de revisão do plano diretor de Patos, foi ele que desenvolveu. Então, essa equipe é a equipe que vai trabalhar com vocês, e aí também essa equipe vai crescer, vai ficar mais robusta, porque nós vamos tratar de diversas temáticas, né? Então, obviamente que a expertise de vocês e a nossa expertise, ela vai aí se juntar e a gente vai trabalhar nesse longo período que passaremos juntos. Então, o que é que a gente vai fazer aqui, né? A gente vai fazer a revisão do plano diretor de Patos, porque, como bem disse o nosso vice-prefeito, professor Jacob, já faz um tempo que Patos, né, não revisa o seu plano diretor, que Patos não desenvolve essa relação das legislações urbanísticas para acompanhar o crescimento da cidade. Eu trabalhei aqui em Patos 2016 até 2018 e voltei agora para poder fazer aqui, coordenar esse processo de revisão do plano diretor e, assim, me assustei com o crescimento da cidade, né? Me assustei de forma benéfica, porque foi
muito grande, foi um boom assim imenso, né? Então, a cidade cresceu muito, as ruas principais estão cheias, né, de novas lojas, os gabaritos verticais também cresceram em Patos, então é uma surpresa muito grande ver a cidade com esse nível de desenvolvimento. Porém, esse nível de desenvolvimento, ele exige de nós, da população, da gestão, dos órgãos, da sociedade civil como um todo, uma postura em relação a direcionar e planejar este crescimento, porque nós queremos que a cidade cresça de maneira sustentável, planejada, equilibrada, democraticamente justa para todos. Então, esse é o processo que nós vamos fazer aqui junto com vocês. A gente precisa entender que essa política de desenvolvimento, esse processo de expansão, ele faz parte do arcabouço legal que vem da estrutura federal até chegar no município. Então, o plano diretor nada mais é do que um instrumento normativo que vai aplicar a política urbana no nosso território. Agora, cada município sabe a sua realidade, cada município sabe as suas características. Então, um plano diretor genérico não se aplica para a realidade de todas as cidades. Por isso que a equipe está aqui, a gente vem em loco, a gente faz as audiências em loco, a gente faz as oficinas em loco para entender qual é a realidade da cidade. Quais são as demandas de Patos? Quais são as temáticas mais iminentes da cidade? E aí a gente vai trabalhar em cima disso. Trabalhando em cima disso, nós não podemos construir esse plano diretor sem participação social. Inclusive, um aspecto restritivo, né, e qualificador desse processo. Precisa ter participação social. Por isso que vocês estão aqui, por isso que vocês, de forma voluntária, se prontificaram para esse processo de composição do núcleo gestor, de acompanhamento das audiências, né? De conduzir conosco esse processo. Sem a participação efetiva de vocês, da população, de todos os segmentos, a gente não consegue finalizar aqui esse trabalho de maneira efetiva e de maneira a cumprir com aquilo que a gente deseja para a cidade. O plano diretor ele vai abranger todo o território do município. Nós vamos trabalhar a cidade, as áreas de expansão da cidade, as áreas de conurbação da cidade e as áreas rurais da cidade. Nada fica descoberto. Por que isso? Porque a gente não pode trabalhar apenas do ponto de vista do urbano, mas o rural faz parte dessa construção. O rural faz parte da economia de Patos, da vivência de Patos, né, da estrutura social, da estrutura política, da estrutura territorial de Patos. Então, a gente, obviamente, contempla todo o território. O plano diretor, ele tem aí, não é um prazo de validade, mas ele tem um período em que ele precisa ser revisado, que é a cada 10 anos. Por que que esse período existe? Porque, obviamente, a dinâmica da cidade, né, ela é extremamente acelerada, né? O processo de crescimento da cidade ele é acelerado. Então, a cada 10 anos é importante que a gente diga assim, opa, vamos ver o que é que está funcionando, o que é que não está funcionando, onde a gente precisa revisar, onde é que a gente precisa readequar essas legislações. Nem sempre isso acontece. Na verdade, na maioria das vezes, isso não acontece. Na maioria dos municípios brasileiros. Então, Patos está aqui dando exemplo no sertão paraibano de que é necessário revisar, fazer a autoavaliação de suas legislações e, inclusive, do seu porte de crescimento. Dito isso, a gente vai entender como que acontece o nosso plano diretor. A equipe vai trabalhar com vocês aqui no plano diretor durante 12 meses. Esses 12 meses contemplarão aí 5 fases. Essas 5 fases, hoje, a gente está finalizando a primeira fase, que é a fase de mobilização e metodologia, que ela tem aí essa duração, né, de 2 meses. Então, a gente está fechando hoje a primeira fase. A gente vai mostrar para vocês, inclusive, o que é que a gente tem catalogado de informações, de mapeamentos, de documentos, que a gente faz esse primeiro apanhado geral sobre, como é que a cidade está, a cidade em termos de documentação. Então, a gente já tem esse apanhado geral. Então, essa primeira audiência, ela fecha esse primeiro ciclo. A gente fez a formação do núcleo gestor, a gente fez eleição de mesa diretora, a gente montou o site, que é o nosso instrumento
né, de comunicação com vocês e é o nosso instrumento de comunicação com a sociedade. Qualquer pessoa de Patos, do Brasil ou do mundo, vai poder acessar o nosso site e ver, eita, o pessoal de Patos está fazendo um trabalho interessante e acompanhar tudo por lá, se ele quiser. Eu tenho um plano de educação, como a colega comentou, né, quando a gente estava conversando assim que ela chegou. Ela pode compartilhar conosco lá no site? Pode. Eu tenho um artigo sobre Patos, em 1800 e cocadinha. Quero compartilhar. Por favor. Eu tenho fotos antigas de Patos. Tenho fotos antigas do mercado. Tenho fotos da área central. Quero compartilhar. O nosso site, ele recebe todo e qualquer tipo de documento, todo e qualquer tipo de questionamento, e aí a equipe faz esse retorno a partir desses questionamentos. Então, é uma ferramenta de interação. Dito isso, a segunda fase é o diagnóstico, que é a cidade que temos, que é a nossa próxima etapa. Que aí a gente vai na labuta, né, no dia a dia, indo nos bairros, nas macroáreas, né, a gente vai delimitar as macroáreas, né, agrupando o número X de bairros. A gente trabalha primeiro esse agrupamento, depois o próximo agrupamento, e assim, consecutivamente, para a gente poder entender qual é a cidade que temos, como é que Patos está agora. Como é que está acontecendo as demandas sociais de Patos? Como é que está acontecendo as demandas construtivas de Patos? Como é que está acontecendo as demandas ambientais de Patos? Não sabemos, a gente só vai saber quando investigar esse território. Em seguida, a terceira fase é a fase de proposta. Ou seja, qual a cidade que queremos? Percebam que, primeiro, a gente lê a cidade, entende como a cidade está. A partir dessa leitura, a gente vai para as proposituras. Eu tenho isso, mas eu quero chegar onde? Eu quero chegar em tal objetivo. Então, a gente vai construir os caminhos para chegar nesse objetivo. A quarta fase é a fase onde a gente vai instrumentalizar todos esses passos para transformar o nosso plano em lei. Então, a quarta fase ela vai trabalhar os instrumentos urbanísticos. O que é que cabe para Patos? Para Patos cabe instrumentos do tipo operações urbanas consorciadas, cabe para Patos instrumentos do tipo IPTU progressivo no tempo. Não sabemos quais cabem para esse território, vamos descobrir juntos, né? Inclusive, a equipe técnica se debruça, né, muito mais nessa parte dos instrumentos urbanísticos, porque é, obviamente, uma demanda técnica, né, estritivamente técnica. E a última fase é a elaboração da minuta, que é transformar o nosso plano em lei. Temos muitos advogados presentes no nosso núcleo gestor e, com certeza, vai ser um momento em que vocês vão nos ajudar, vão trabalhar e direcionar para que a legislação tenha o melhor arranjo e que, principalmente, ela se aplique no território. Então, essas são as nossas 5 fases que a gente vai trabalhar com vocês durante esses 12 meses. E aí, durante esses 12 meses, nós trabalharemos abarcando, né, esses grandes blocos temáticos. Então, nós vamos trabalhar a temática da habitação, nós vamos trabalhar a temática da mobilidade e do transporte. Patos cresceu muito, a mobilidade está boa? Se não está, precisa melhorar. Vamos melhorar como? Quais são os aspectos que precisam ser observados e qual a legislação que a gente vai instrumentalizar para mitigar esses conflitos? A gente vai trabalhar o desenvolvimento econômico e comercial. O Patos cresceu muito, o comércio cresceu junto? Cresceu de forma equilibrada? Ou causou impacto na cidade? Quais são esses impactos? Então, a gente vai entender tudo isso. Inclusive, esse comércio, ele é só local ou ele pertence a uma dinâmica regional? A gente vai ver já já, minha colega Jéssica vai apresentar aqui para vocês que Patos tem uma dinâmica regional muito interessante. Então, o comércio, ele gera isso também, não é? O meio ambiente abraça uma série de questões, não apenas questões territoriais, mas também questões de saúde relacionadas ao meio ambiente, né? As questões relacionadas ao setor da causa animal, isso tudo está junto do meio ambiente, saúde, tudo isso caminha junto. Essa qualidade urbana e ambiental, como é que ela está sendo considerada? Não sabemos, então a gente precisa investigar esse território. Turismo e patrimônio cultural. Como é que está o turismo de Patos? A gente sabe que a cidade tem polos atrativos, né,
festas atrativas, relações tradicionais muito fortes. Então, a gente precisa trabalhar isso. Uso e a ocupação do solo. Acredito que a Secretaria aqui de Planejamento tem uma demanda alta em relação ao uso e ocupação do solo. Por quê? Porque a gente, às vezes, quer fazer tudo em todo lugar. E a gente não pode, né? A gente precisa entender que áreas industriais têm uma demanda de lote específico, áreas residenciais têm uma outra demanda de lotes específicos, e aí a gente vai entendendo como construir essa relação de uso e ocupação do solo. Onde estão os principais equipamentos e serviços? Tem equipamento e serviço para todo mundo? Está faltando em algum bairro? Qual é a área que não está sendo abraçada? A gente, mapeando a cidade, estudando a cidade, a gente vai entender isso, né? E quem é que faz, né, esse arcabouço todo girar? Quem é que é o nosso grande guarda-chuva? A gestão democrática e a participação popular. É aqui onde a gente vai trabalhar, considerando todos os grupos sociais, né, as minorias, todo mundo tem essa relação de participação dentro do nosso processo. E aí, obviamente, que cada temática dessa, ela vai abrir um leque para várias outras pequenas temáticas que a gente vai abraçar dentro dos grandes blocos. Dito isso, queridos, como podemos participar? De diversas formas. Falei para vocês um pouco do nosso site, a gente vai mostrar para vocês já já. Consultas públicas liberadas lá pelo nosso site, vocês podem fazer. Posso participar pelo núcleo gestor, muitos colegas aqui já estão participando do núcleo gestor, através das mídias digitais, tanto da prefeitura quanto da própria empresa Eixo, né? As mídias elas são abertas para facilitar essa conversa, né? Essa interlocução. As audiências públicas, hoje a gente está tendo a primeira, teremos mais 4 dentro desse processo, então a gente vai se ver muito. Ainda eu posso participar pelas oficinas, que fazem parte aí da nossa segunda e terceira etapa. Então, teremos muitas oficinas e vocês vão participar conosco dessa construção dessas oficinas, inclusive engajando a população, porque é com a população que a gente vai ter aí as demandas mais iminentes. Dito isso, a gente preparou para vocês alguns mapas, tá? Esses mapas a gente preparou em função do levantamento que a gente já vem fazendo. A gente esteve aqui lá no início de fevereiro, mas não paramos de trabalhar não, viu? A gente vai trabalhando e costurando tudo. Então, eu vou pedir para a Jéssica demonstrar aqui quais mapas a gente já conseguiu trabalhar, Jéssica, por gentileza, para vocês entenderem como que Patos se relaciona dentro do Estado e nas suas relações regionais. Boa noite, pessoal. Como já que já me apresentou, eu me chamo Jéssica. Eu vou falar de forma muito rápida, para a gente não se ater tanto a isso, porque é uma parte que às vezes demanda muito para a gente fazer uma análise bem minuciosa dos mapas, mas é um mapa preliminar para a gente entender como é que Patos está hoje. A base desses mapas foi feito pelo último censo do IBGE e também a base dos mapas relacionados aos bairros foi um suporte que a Secretaria de Planejamento nos deu, porque ele já tem também essa divisão dos perímetros dos bairros. E isso vai nos ajudar a entender a importância de Patos para o estado da Paraíba. E aí, quando a gente vai para o primeiro mapa, que é o mapa de localização do município, a gente já observa que, territorialmente, Patos é privilegiada por estar ali naquela posição central do estado, e aí ela também está dentro da nossa divisão geográfica como referência do sertão paraibano, e a nível do REGIC é uma região subregional tipo A, ou seja, ela tem uma forte influência comercial para outros municípios menores da região. E aí a gente vai para o segundo mapa, que é o mapa de regiões de influência. Esse primeiro mapa, ele tem um sistema de destinos. Então, Patos se desloca principalmente para a cidade de Campina Grande e João Pessoa. Mas você observa nesse mapa que municípios menores se deslocam primeiro para Patos, ou seja, ela ainda é um polo atrativo para esses deslocamentos para essas outras 2 cidades maiores, para serviços determinados, como de saúde, educação, comércio, etc. Só que quando a gente observa Patos como zona de influência, olha como é que esse mapa ele fica irradiado. Então,
cidades vizinhas que se deslocam para Patos para ter esse centro como um polo comercial, de serviços, de educação e etc. E aí, quando a gente percebe como esse mapa ele é irradiado, a gente percebe que praticamente toda a região do sertão se desloca para Patos, e Patos é o grande polo dessa região. A nível estadual, mas você observa, é porque aqui só está a nível estadual, mas quando a gente vai olhar os dados do REGIC, a gente observa que municípios de estados vizinhos também se deslocam para Patos em busca desses serviços. E aí, quando a gente adentra com profundidade nessas informações, a gente observa que quem usa esses serviços não é só a população que reside em Patos. E aí a gente tem o que a gente chama de deslocamento pendular, que são aquelas pessoas que não moram em Patos, mas que vão para Patos todos os dias e voltam para suas casas para determinados serviços. A educação é um foco muito importante, porque a região de Patos é o polo de educação daqui do sertão. A gente tem comércio, a gente tem os serviços de saúde, que é referência. Então, todos esses serviços que essa população que não mora em Patos, mas que usa os sistemas que Patos oferece, impacta na cidade, no trânsito, na mobilidade, nos equipamentos urbanos, nos dimensionamentos desses equipamentos urbanos que a cidade precisa, então, na infraestrutura, então, tudo está conectado. Então, quando a gente vai fazer a análise de Patos, a gente não pode fazer só daquela população que reside, de toda a população que usa a cidade, entende? E aí, pode passar. Quando a gente faz uma comparação, a gente observa, por exemplo, a gente tem um mapa de áreas urbanizadas. Eu acho que tu acabou passando, não sei. Áreas urbanizadas e áreas rurais. Volta um pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Tá sem. Enfim, a gente também já tem no site disponível o de áreas urbanizadas e áreas rurais. Quando a gente percebe esse mapa e a gente pega esses dados que o IBGE nos traz, a gente percebe uma diferença de informações, mas que se complementam. Por exemplo, a gente percebe que a área rural de Patos é maior que a área urbanizada, territorialmente falando. Porém, quando a gente percebe a população de Patos, a gente percebe, por exemplo, que a população rural é 2,9% e a população urbana 97,7%. Então, a gente percebe que a cidade é muito adensada. E isso traz muitas informações complementares. Então, eu estou falando aqui de forma muito rápida, porque a gente também percebe muitas informações quando a gente trata da população de Patos. A gente percebe que é uma população jovem, adulta e jovem. Tem muitas crianças na cidade de Patos. A gente já analisa outros municípios que não tem tanto. Por exemplo, a gente está com Catolé, a gente não tem essas... É diferente os dados da população. A gente não tem uma população de crianças tão ativas. Então, a gente tem aqui o dado de 0 a 4 anos muito alto de crianças. E a gente percebe também que a população adulta e jovem também é muito forte. E essas informações, elas nos auxiliam a observar e entender a cidade. Obviamente, esses mapas são a nível inicial. A gente tem a etapa de diagnóstico e, nessa etapa, quando a gente fizer esse trabalho com a população e com as secretarias que vão nos auxiliar nessa leitura técnica e a leitura, junto com a população, a leitura social, a gente vai ter muito mais informações que, conectadas com isso, nos dá muitas outras informações. Então, assim, a gente traz esses mapas a nível preliminar, esses mapas, todas essas informações, inclusive as legislações urbanas que existem na cidade estão disponíveis no site, a gente vai apresentar o site. Então, quem não tinha acesso ou tem algum tipo de dificuldade, vai estar tudo disponível no site agora. Vocês vão ver o site, já está tudo lá para download. Então, quem precisar, e todas as informações adicionais que a gente for desenvolvendo durante esse processo, elas vão estar disponíveis. Quando a gente fizer o relatório de diagnóstico e os mapas de diagnóstico, a gente vai ter todas essas informações no site. Eu queria que vocês observassem uma coisa importante que a Jéssica comentou nesse gráfico aqui, ó. Olha essa curva aqui, crescente, né, para a população. Quando a gente chega aqui, mais ou menos na faixa dos 50 anos, é que a gente começa, ó. Essa população que vai se tornando mais idosa, ela é um número muito menor. Então, Patos, ela está chegando aqui com uma geração de crianças, uma geração bem alta de crianças, né? O pessoal trabalhou bem aí nos índices demográficos, né? E aí a gente tem, ou seja, a maior camada da população super jovem, né? Muita vitalidade. O que é que isso significa?
força de trabalho, né, mais equipamentos, demanda e o impulsionamento para o crescimento da cidade, porque eu estou concentrado com uma força de trabalho ativa, muito jovem, né? A galera não está na idade aí que nem se aposentou ainda. Isso é um dado importantíssimo para a cidade. Significa que o potencial de crescimento é altíssimo, né? Então, é muita coisa que a gente tem para trabalhar aqui dos dados gerais sobre o município. Dito isso, né, a minha colega Daliana vai falar um pouco sobre as estratégias de mobilização e comunicação, para a gente poder, inclusive, dentro dessas estratégias, mostrar para vocês o nosso site em seguida. Por favor, Daliana. Oi, gente, boa noite. Também vou procurar ser breve, né? Como já colocou, meu nome é Daliana. Eu vou estar passando para vocês um pouquinho de como é que vai se dar as estratégias de mobilização e comunicação. É importante enfatizar que o tempo todo a gente falou da importância da participação social na revisão do plano diretor. Isso é uma condicionante para que a gente possa elaborar esse instrumento urbanístico e a gente não consegue fazer a revisão do plano diretor sem esse processo de participativo e sem a ajuda da população e da sociedade em geral. Então, o tempo todo a gente fica batendo nessa tecla, colocando a importância para que a gente possa trazer cada vez mais a população para que ela possa participar da revisão do plano diretor. Então, o nosso objetivo é conseguir captar o maior número de pessoas possíveis, seja ela da sociedade civil organizada, dos movimentos sociais, das lideranças comunitárias, os representantes do poder público que já estão sendo muito bem trabalhados aqui junto ao núcleo gestor, mas que a gente possa cada vez mais chegar na ponta e que a população, né, de uma forma geral, possa saber o que é que está acontecendo com o futuro de Patos, de que forma é que ele está sendo planejado. Então, o nosso princípio é trabalhar com essa comunicação simples, que ela seja de forma acessível e que ela possa alcançar toda a população, seja ela da zona urbana e seja ela da zona rural. Uma outra ação, né, que a gente coloca como sendo pautada de suma importância é que o primeiro objetivo da gente, como eixo central, é informar. Ou seja, todo mundo aqui vai saber qual a importância do plano diretor. Essa informação, ela se torna necessária para que todo mundo saiba da importância, né? A colega lá do núcleo diretor falou assim, ó, não estou ganhando nada para estar aqui sendo representante do núcleo gestor, mas enquanto formação cidadã, como o Jaque me colocou, é fundamental, né? Porque a cidade ela é construída para as pessoas e aí essa é a causa, esse é o motivo que faz com que a gente, né, seja provocado e coloque a importância de a gente estar aqui hoje à noite. Depois engajar, né, dizer assim, olha, hoje é a primeira audiência, eu não posso mais faltar as próximas etapas, porque a gente está trabalhando no efeito cadeia, ouvir, né, a população, né, a equipe técnica está aqui o tempo todo para estar escutando as demandas de vocês, sobretudo quando a gente estiver desenvolvendo as oficinas participativas. Como já que colocou, a gente tem várias etapas e instrumentos metodológicos para isso, e para que a gente possa desenvolver essa comunicação e essa mobilização de maneira efetiva. Eu estou vendo que já está chegando alguns alunos, né, da faculdade, o pessoal mais jovem, da população de Patos. Isso é muito importante, né, para que a gente também tenha esse público-alvo participando desse processo construtivo da revisão, né, do plano diretor. E a gente vai utilizar, pessoal, várias estratégias de comunicação, seja ela por meio dos meios tradicionais, ou seja, carro de som, a rádio comunitária, a TV aberta, para que a gente possa realmente publicizar todas as etapas que a gente está fazendo dentro do plano diretor, né? A parte comunitária, ou seja, a gente costuma hoje, pela tarde, no início da tarde, estava conversando com o secretário Ed e o prefeito, professor Jacob, colocando a importância da Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência e a Secretaria de Educação para que ela possa mobilizar o território quando a gente for fazer as oficinas participativas, que é uma metodologia que a gente vai utilizar para poder captar quais são as demandas setorizadas de cada território que vai estar envolvido no diagnóstico socioterritorial. E aí a gente também já está trabalhando, né, com a demanda digital. Ao final da nossa apresentação, já que vai apresentar aqui o site, que é
um instrumento que a gente vai estar publicizando para poder garantir todo o processo de compliance, de transparência, da revisão do plano diretor de Patos, como também as redes sociais oficiais, o canal do YouTube. A gente está transmitindo a nossa primeira audiência pública aqui ao vivo, para que as pessoas que não estão aqui também possam estar, né, tendo acesso a todas as informações. A gente já está trabalhando com a perspectiva das reuniões informativas, junto com o núcleo gestor. A gente trabalha com as oficinas e, além delas, a gente trabalha com a emissão de ofício, fazendo a comunicação oficial. Também vai ter um espaçozinho lá no site, que já que vai poder ter a oportunidade de mostrar aqui para vocês, onde vocês vão colocar as sugestões, as principais demandas que vocês estão sentindo dentro da cidade, os questionamentos, para que a gente possa também estar diluindo as dúvidas de cada um de vocês. Então, não vai faltar instrumento para que a gente possa estar próximo cada vez mais e também estar tirando todas as dúvidas de vocês durante cada etapa desse processo. E aí, como agente mobilizador, a gente colocou aqui as mais diversas secretarias. É importante, a gente vai passar aqui rápido, mas, como eu coloquei, além da saúde, da educação e da assistência, a sociedade civil é fundamental. Então, as lideranças comunitárias, os conselhos municipais, né, outros agentes de mobilização dentro do território da comunidade, se faz fundamental estar participando desse processo. Dentro também as instituições de ensino superior, né? Como a gente costuma dizer, os conselhos de classe, o CAL, o CREA, para que a gente também convocou o Sinduscom, que é a área de construção civil, para que todo mundo tivesse condições de participar da revisão do plano diretor de Patos. E aí, gente, dentro da perspectiva da estratégia metodológica que a gente vai utilizar, a gente vai trabalhar com oficinas participativas, como eu coloquei para vocês. A gente vai fazer cartografia social dentro da comunidade, para que todo mundo possa se localizar no mapa que vai estar fixado. A gente vai trabalhar com roda de conversa, para que a gente possa ter, né, esse direcionamento de forma horizontal. A gente vai ter um mural de ideias, onde a gente pode estar votando as prioridades das principais demandas do território de vocês. E essa é a aproximação que a gente vai ter sobre as principais demandas, as demandas que são latentes, como já colocou, é a infraestrutura, é o calçamento, é a pavimentação, é a drenagem, é a falta de algum equipamento público, é a escola, é o posto de saúde, é a segurança pública, é a iluminação. O que é que está faltando dentro do meu território, dentro do meu bairro, próximo da minha casa? Esse é um grande momento e é um momento que vai mais precisar do engajamento e da mobilização de todo mundo para que a gente possa fazer um diagnóstico bem feito. Depois a gente vai caminhar, né, por partes. Isso é uma metodologia importantíssima para que a gente possa conhecer a realidade do território. A equipe técnica vai estar mapeando, né, tudo isso que eu estou falando para vocês, conhecendo, levantando dados em loco, conhecendo as moradias, a questão da infraestrutura, mobilidade, tudo isso que as meninas já colocaram, além das reuniões informativas e as audiências públicas que a gente vai estar tendo. Essa é a primeira, mas teremos 5, onde a gente vai estar publicizando cada etapa desse processo. Então, eu acredito que seria isso. E qualquer coisa, a equipe está à disposição de vocês para poder tirar qualquer dúvida. Nós teremos, inclusive, um momento para dúvidas, questionamentos gerais, apontamentos ao final, tá, pessoal? Vocês podem, aí, através dos celulares de vocês, fazer a leitura do QR Code aqui para acessar ao nosso site. Enquanto isso, Jéssica vai fazer o acesso ao site e eu vou explicar para vocês como é que ele está estruturado. Bem simples, tá? A gente teve o cuidado, né, de fazer um site de leitura e legibilidade bem simples, para que não tivesse assim, nenhum problema na navegação. Ok? Todo mundo fez a leitura? Perfeito. Por gentileza, Jéssica. Não acessou? A internet está... Perfeito. Vocês vão colocar lá no endereço, ó, Plano Diretor de Patos.gov.br.
tudo junto. Lá no site, na página inicial, vocês já vão ter acesso àquele vídeo institucional que nós apresentamos aqui no início da nossa audiência. Então, o vídeo está disponível para vocês assistirem, compartilharem, né? Assim, é um vídeo promocional que ele resume bem o nosso trabalho que a gente vai fazer aqui. A gente vai ter nessa página inicial todas as imagens, as fotos, né, as galerias de tudo que a gente está produzindo. Então, por exemplo, as últimas notícias. Dia 5/2, nós estivemos aqui fazendo o lançamento, né, do processo do Plano Diretor Participativo. Então, essa foi a nossa primeira reunião. Muita gente que está aqui hoje esteve presente naquela oportunidade. Aqui abaixo, vocês vão ver qual a Patos que sonhamos para os próximos anos. Então, tem algumas definições, né? Aí a gente já vai tendo essas informações. Nos indicadores aqui do Saiba Mais, quando você clicar, ele vai abrir aí, né, essas definições, e aí você vai conseguir visualizar muitos questionamentos que você tem. Se der uma navegada pelo site, já vai conseguir tirar aí a maioria de suas dúvidas. A aba seguinte é a Notícias e Galerias. Se você estiver buscando uma notícia específica, inclusive essa nossa audiência de hoje, amanhã já está disponível no nosso site. Vocês já vão poder ver imagens, reportagens, né? Tudo que a gente conseguiu construir por aqui hoje, tá? Então, a gente vai ter a galeria de fotos e as últimas notícias. Quem tiver aí, ficar atualizado, compartilhar, né, nas redes aqui, do pessoal de Patos, né, através dos blogs, tudo isso vocês vão conseguir fazer. Lá a gente também tem na terceira aba o que é. Então tem a explicação macro do que é o plano diretor, de quais são as leis complementares que a gente vai trabalhar e os princípios norteadores. Então a gente vai conseguir ter esse trabalho todo. Os eixos temáticos, eles estão distribuídos aqui, e tem também a explicação do que cada um, né, basicamente a gente vai trabalhar. Então, a gente está recheado de informações para vocês irem lidando. A gente já se apresentou enquanto empresa e enquanto equipe, mas se vocês quiserem buscar os nossos currículos, eles estão disponíveis aqui na página da equipe, lá no nosso site. Tem uma abreviação aqui dos nossos currículos, né? Obviamente que é importante vocês saberem quem são essas pessoas que vão trabalhar na minha cidade, para saber exatamente o que é que a gente consegue fazer e como é que a gente, né, quer trabalhar com vocês. Na aba do Núcleo Gestor, a gente tem todos os participantes da sociedade civil. Depois aqui vai ter a foto do pessoal, o pessoal vai mandar foto para a gente, todo mundo bem bonito, bem arrumado, bem organizado, para a gente deixar aqui essa participação, esse registro de vocês. Tanto os participantes do poder público, quanto da sociedade civil, né? Obviamente com paridade de representação. Na aba Participe, vocês vão poder, inclusive, fazer aquela troca de informações que já comentei com vocês no início, tá? Então, a gente tem, de forma inicial aqui, uma conceituação de como você pode participar e você pode enviar as suas contribuições. Planos que vocês, enquanto profissionais, participaram e acham que podem contribuir com o nosso trabalho, por gentileza, é só fazer o upload e enviar para a gente. E você pode também ter o espaço de digitar a sua mensagem, tá? Em seguida, na nossa agenda, a gente vai ter o calendário de fases, né? A gente vai aqui se mover por essas fases até finalizar. Essa fase 1 aqui, que aqui está em andamento, amanhã já vai estar lá finalizada, e aqui que está em breve, amanhã já vai estar lá em andamento, porque as audiências, elas marcam a finalização daquela fase. Então, a gente está terminando a primeira fase, vai iniciar a segunda fase e assim em diante. Quando vocês clicarem no Saiba Mais, aí ele vai abrir o que é que foi feito naquela fase, vai abrir a galeria de notícias daquela fase, tá? Em seguida, a gente tem a aba Documentos. Tudo que a gente já catalogou de documentos aqui de Patos está lá organizado. A gente tem a lei anterior do plano diretor, a gente tem o Código de Urbanismo anterior, a lei orgânica do município, né, o Código de Postura anterior. Vejam que são legislações, né, já da década de 70. Então, obviamente, está na hora da gente poder atualizar isso. E a gente tem também o cuidado com a transparência das nossas ações. Então, regimento de núcleo gestor, o edital de convocação,
a nomeação, tudo que a gente faz, que é publicado em diário oficial. Então, tudo isso vocês têm acesso para saber que o processo está sendo realizado de maneira transparente e com a máxima lisura que a empresa preza e que o poder público, mas sobretudo a população, merece. Então, tudo que vocês precisarem de documento, o site é de livre acesso. Eu posso fazer o upload aqui de algum documento para enviar? Posso. Posso baixar algum documento que tem lá? Pode. A lei de informação é acesso livre para a população, tá? A gente tem em seguida, né, na aba de mapas, tudo que a gente for produzindo, sobre os mapeamentos aqui de Patos, demanda das áreas urbanizadas e áreas rurais. Então, já tem esse mapeamento, né? Os setores censitários, né? Tudo isso a gente já está trabalhando. As áreas de dependência da REGIC. Precisam de um mapa desse? Vai lá, faz o download e você pode utilizar. O mapa vai ser baixado em PDF, você pode utilizar para os trabalhos que você achar necessário, né? Obviamente que tudo isso são mapas de leitura. A gente está fazendo esse trabalho de leitura. A aba de mapas de proposta, ela só vai estar pronta lá no final da terceira fase, que é quando a gente tem finalizado essas propostas, tá? Em seguida, a última aba do site, a aba de perguntas, onde vocês podem lançar aí, a gente já tem as perguntas mais frequentes, mas vocês podem lançar qualquer outra pergunta que já não esteja ou que ainda não esteja explicitada. Então, você se identifica, né, coloca seu e-mail, telefone, faz o seu questionamento, envia, chega na caixa de e-mail da equipe técnica e a gente, de pronto, faz a resposta para vocês. Gostaram do site? Autoexplicativo, né? Também acho que a gente consegue trabalhar com ele de maneira assim, bem direcionada. A gente fez um trabalho bem objetivo, o pessoal da comunicação fez um trabalho bem objetivo com o mapa. Faltou alguma coisa? Identificaram alguma demanda que não está aqui, que vocês acham que é importante? Aciona a equipe, a gente vai entender o que é que vocês estão pleiteando, se é possível, e se for possível, a gente já faz esse arranjo e atualiza o nosso site. Ok? Beleza? Dito isso, aí a gente vai agora passar a palavra para a Nayara, que ela vai fazer um resumo sobre o núcleo gestor. Tem muita gente aqui que não é do núcleo gestor e precisa entender quem é esse grupo, como é que ele vai trabalhar com a equipe técnica. Boa noite, pessoal. Bom, como a Jaqueline já trouxe, todo mundo aqui que teve uma fala, de alguma maneira citou o núcleo gestor. O núcleo gestor é um grupo que grande parte dele está aqui, né? Então, vocês vão, mais uma vez, ir, de alguma maneira, assimilando o que é esse grupo que hoje, inclusive aqui ao final, vai ser empossado, né? Dentro dessas primeiras atividades aqui do plano diretor. Então, o núcleo gestor, a gente, de uma maneira mais ampla, ele é um órgão que é tanto consultivo quanto deliberativo. O que isso significa? Que é um grupo, e eu fiz questão de colocar aqui para vocês como um grupo de trabalho, porque às vezes quando a gente fala que é um órgão, fica uma coisa muito subjetiva. O que significa um grupo que é um órgão? Bom, antes, como se fosse a tradução do que é esse grupo, é um grupo de trabalho. É um grupo de trabalho, por que é consultivo e deliberativo? Porque é um grupo que vai estar sempre em contato conosco, enquanto equipe técnica, e nós vamos sempre consultar o núcleo gestor para pensar, para conseguir captar com vocês qual é a experiência daqui de Patos. Nós, enquanto equipe técnica, viemos o quê? Com a parte do trabalho técnico, mas o conhecimento, a experiência de morar, de viver em Patos é de vocês. Então, esse grupo de trabalho que nós vamos consultar diversas vezes durante o processo de revisão do plano diretor, ele vai nos acompanhar durante todo o período, todos os 12 meses, todas as 5 fases, nós vamos estar junto com esse núcleo gestor, que em alguns momentos ele vai precisar também deliberar, ou seja, decidir algumas questões. Pensando que é um grupo que vai ser consultado e também vai decidir alguns dos passos aí desse caminho do processo de revisão,
é importante dizer que ele é também um grupo paritário. Paritário em que sentido? Da mesma maneira que existem os conselhos, seja municipal, estadual, federal, que tem a participação de metade do grupo sendo do poder público e a outra metade da sociedade civil, é a mesma maneira o núcleo gestor. A gente chama de paritário porque a mesma quantidade de representantes do poder público é igualmente a quantidade de pessoas representantes da sociedade civil. Então, é paritário porque não tem uma visão que vai prevalecer. É um grupo que, quando a gente for consultar, quando precisar deliberar, vai precisar deliberar dentro dessa diversidade de áreas que representa e também dentro desses dois grupos, né, representativos muito importantes, que é o poder público e a sociedade civil. Um principal fator, e a gente colocou inclusive aqui essa imagem para demonstrar para vocês onde está o núcleo gestor, onde está a equipe, onde está a sociedade civil e a gestão municipal, é importante dizer porque o núcleo gestor é, de alguma maneira, uma ponte, um mecanismo de conexão entre o que é a gestão, já que parte dele é formado pelo poder público, mas também a conexão com a comunidade, quem é cidadão aqui de Patos, porque é representado pela sociedade civil. Essa conexão é feita com quem? Conosco, enquanto equipe técnica, que vamos traduzir tecnicamente, já que, como a Jaqueline trouxe, né? O plano diretor é um instrumento normativo, ele tem um lugar formal. Então, nós fazemos essa tradução técnica dessa junção desses três grupos, que é a gestão municipal, a sociedade civil, através do núcleo gestor. E aí tem uma questão também que é muito importante, porque a gente está falando aqui, o núcleo gestor, e a gente vai falar muitas vezes, o pessoal vai aparecer. E é importante dizer que esse grupo está trabalhando, como eu falei, é um grupo de trabalho voluntariamente. É um grupo que ele não é remunerado. A remuneração, a gente estava numa reunião do núcleo gestor aqui uns minutinhos antes. Como a gente falou, é uma remuneração no sentido de uma realização pessoal, de você se realizar como cidadã, como cidadão, de estar construindo a sua cidade. E, além disso, ele tem um caráter temporário. Por quê? Porque ele vai existir, esse grupo vai ter uma atuação enquanto estiver sendo feito o processo de revisão do plano diretor. É claro que, se esse grupo quiser seguir atuando dentro dessa pauta, esse grupo pode se organizar, mas ele, enquanto núcleo gestor, ele só existe enquanto existir o processo de revisão. Por isso, né, a gente trouxe aqui também para demonstrar para vocês como foi o processo de construção do núcleo gestor. Como essa característica dele ser paritário, de envolver a gestão pública e também a sociedade civil, nós fizemos o quê? Nós fizemos para a sociedade civil um convite público. Então, seja nas redes da Eixo, nas redes da Prefeitura, da Secretaria de Planejamento, seja também lá aquela representação que é no Diário Oficial Municipal, que é o principal meio formal de divulgar as informações, né, do que está se passando pela cidade, nós colocamos esse convite. Então, as pessoas puderam se inscrever. Teve um prazo para fazer isso, né, esse prazo aqui de 28/2 a 15/3. Né, nós recebemos várias inscrições, infelizmente não conseguimos contemplar todas as pessoas interessadas, né? E isso é um fator assim, é triste porque a gente não consegue abraçar todo mundo, ter todo mundo com a gente, mas também é uma alegria para nós enquanto equipe, porque isso revela o quanto que a sociedade civil de Patos está interessada nesse processo. E isso se revela nesse momento que a gente vê também aqui, mesmo com chuva, sociedade civil estando aqui também, participando, né, tendo essa troca conosco. Feito isso, né, existiam uns critérios para participar, então nós fizemos um filtro aí do que era possível e alguns dias depois nós tivemos ali, o dia 20/3, a nomeação. Uma pessoa levantou a mão? Quantas pessoas? São 32 pessoas. 32. Então, paritário.
16. Exatamente. Assim. E 3 dias depois da nomeação, como está aqui, no dia 23, nós já tivemos essa primeira reunião, esse primeiro encontro, que foi um encontro de capacitação. Ou seja, de fazer o resgate e situar o grupo de quais vão ser as suas funções e como é que o grupo vai funcionar. Logo depois disso, nós tivemos a eleição da mesa diretora, que é realmente um grupo de direcionamento dentro desse núcleo maior, que é o núcleo gestor. E hoje, dia 30/3, a gente vai aproveitar esse momento da audiência pública para empossar, né, aqui o núcleo gestor, essas 32 pessoas que se disponibilizaram a trabalhar conosco durante pelo menos um ano, pensando, construindo, aí, debatendo junto com a gente o que vai ser a Patos do futuro. Então, para isso, eu vou passar aqui a chamar cada um dos integrantes. Aqui tá para vocês tanto o nome, quanto embaixo, qual é o segmento que essa pessoa representa, né? Aí eu vou chamar o nome de cada uma dessas pessoas e nós vamos, como esse ato de posse, entregar uma certificação dessa participação e dessa presença, desse trabalho, desse grande trabalho que está começando agora, tá certo? Então eu vou chamar, eu vou pegar isso. Eu vou chamar aqui, primeiro, os 16 representantes do poder público. A gente sabe que existem algumas ausências, da mesma maneira eu vou citar os nomes para vocês conhecerem. Existem ausências por vários motivos, inclusive chuva, né, que tivemos justo na hora da audiência, para que cada um, então, à medida que eu disser o nome, eu peço para que vocês venham até aqui à frente, que a Jaqueline vai estar fazendo a entrega dos certificados, por favor. Certo, então, primeiro, por favor, Edjailson Batista. Francisco de Sales Mendes Júnior. Ausente. Pronto. Maíla Carla Coelho Lopes Almeida. Não, tá aqui. Ulisses Leandro Carvalho Neto. Faltou? Então, próximo. José Júnior de Medeiros. Daniel José de Almeida. Vinícius Freire Amorim. Calma aí, pessoal, não faltou. Tem gente. Leilane Nóbrega Lucena. Rosângela Cruz de Oliveira. Vinícius Campos de França. Helena Vanderlei da Nóbrega Lima de Farias. Josemila Mila Maria Gomes da Nóbrega Candeia. Kaique Alves Maciel. Paulo César Costa Dias. Heber Tiburtino Leite. Rafael Gomes Dantas. Eu vou pedir para vocês seguirem aqui à frente. Eu vou chamar agora os representantes da sociedade civil. Então, Túlio Xavier Torres. Silvaneto Oliveira. Certo. Diego Albuquerque. Jocely Holanda. Isis Daniela Medeiros. Justino Mendes de Araújo Neto.
José Tiago Padilha. Luciano Dias de Lucena. Não. Delmiro Gomes da Silva Neto. Pronto. José Adelmo da Silva Júnior. Jaiama Santos. Isaac Moreira. Rejane Batista Soares. Gisiane Brandão. Maria Samara de Oliveira Lima. E Maurílio Silva da Nóbrega. Bom, pessoal, então, isso. Enquanto aqui os membros do núcleo gestor se organizam para foto. Isso. Cheguem mais. Junta mais, pessoal. Façam 2 filas, está muito separado. Pode chegar mais, fazer 2 filas aí. Parabéns, pessoal. Muito obrigada. Em nome da Eixo, em nome do município, agradecemos muito a disponibilidade de trabalho de vocês. Bom, desse grupo grande que vocês viram, como a gente passou aqui, nós tivemos também a eleição da mesa diretora. Então, a mesa diretora ficou composta, a presidência, pelo ED, Adejailson Batista Lira, vice-presidência, Isaac Moreira, só uma questão, presidência, representante do Poder Público, vice-presidência da Sociedade Civil, Isaac, e primeira e segunda secretaria executiva, Josemila Nóbrega e José Tiago Padilha, 2 representantes da sociedade civil. Parabéns mais uma vez e obrigada. Queridos, a equipe técnica dá por encerrada essa audiência pública e abre a palavra para a Assembleia para que todos vocês possam fazer questionamentos, apontamentos, sugestões e se coloquem da maneira como acharem necessário. É só levantar a mão, fazer a sua inscrição que a gente leva o microfone até você. Muito obrigada. Inscritos? Todo mundo assinou a lista? Alguém falta assinar a lista? Vocês estão livres para fazer qualquer pergunta. Muito bem. Bom, pessoal, Bom, o grande desafio da sociedade moderna para o plano diretor da cidade é justamente a questão da mobilidade e o trânsito. Nós estamos no centro da cidade, em que os trabalhadores não têm a disponibilidade do transporte coletivo e eles vão com seus veículos e ocupam os espaços. E aí a sociedade que vai ao comércio, vai comprar, né, tem a concorrência com esses espaços. E com isso, a profissão de agente de trânsito se torna um vilão da sociedade, que as pessoas não têm onde viver na vida comercial sem estacionar. Precisa se locomover e deixar o seu veículo. Então, isso é um karma da sociedade atual.
e um desafio que tem que ser buscado resolver. Não dá para resolver só com organização de placas e sinalização. É uma questão de estrutura, né? Outra também é que quando se vai construir um comércio, esse comércio tem que ter um compromisso social com estacionamento, né? Tanto a questão de seus funcionários se locomover para o trabalho, se um patrão ele busca uma parceria com o poder público e seus funcionários não ocupam espaço, isso faz com que os clientes tenham condições de parar e entrar na sua loja. Então, a gente vê, vou até fazer um comentário aqui sobre o JK. O JK tem um quarteirão todinho assim, de guia calçada rebaixada. Aí alguém vem com um discurso e diz, quando alguém rebaixa aqui na calçada, por toda uma extensão, ele tira o espaço público. E aí, aquele espaço dele passa a ser privado. Não é assim. A administração pública tem que estar escrito na lei. Então, para o Código de Trânsito, tem a guia rebaixada. Existe um veículo querendo adentrar ou sair, se o agente de trânsito for acionado, ele vai fazer o processo de autuação que vai gerar penalidade para aquele cidadão. Então, se você tem um estabelecimento e não há uma norma dizendo que quando vai fazer a entrada e saída do seu estabelecimento um limite, aí gera um conflito entre o privado e o público. Mesmo que toda aquela extensão do JK está aqui rebaixada, não torna a parte privada pública, mas o cidadão vai se sentir prejudicado. Então, é preciso ter no plano diretor uma diretriz. Uma das cidades de São Paulo diz que de frente ao seu estabelecimento, apenas 50% pode se criar uma guia rebaixada, né? Então, algo que tem que ser planejado para a cidade. Então, trânsito hoje é a maior parte da sua vida. Você vai para a escola, vive trânsito. Você vai para o trabalho, vive trânsito. Você vai para o lazer, passa pelo trânsito. Então, não tem como esse planejamento urbano não dar ênfase à questão do planejamento do trânsito da cidade. Obrigado. Meu nome é Antônio Coelho, sou agente de trânsito da Trânsito de Patos. Atualmente sou líder de classe, presidente do Sindicato de Agentes de Trânsito de Patos, membro diretor do Sindicato Estadual de Agentes de Trânsito da Paraíba e atualmente presidente da Associação Nacional de Agentes de Trânsito do Brasil. Essa nossa associação tem uma cadeira na Câmara Temática de Esforço Legal do CONTRAN e também uma cadeira no Conselho Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Muito obrigada pela sua participação. Esse tema, né, essa temática que o colega ele levanta, é muito importante porque vocês sabem que a legislação brasileira, né, inclusive, ela já demanda que as cidades promovam os seus planos de mobilidade, inclusive como pré-requisito para o recebimento de verbas específicas para a aplicação de políticas de mitigação de conflitos de trânsito e, principalmente, de mobilidade, considerando aí a variedade de modais que a gente pode lançar mão nas cidades brasileiras. Aqui em Patos, né, a gente tem uma série de demandas, inclusive porque a cidade cresceu muito e a estrutura viária, nem a infraestrutura de transporte, ela estava preparada para tal. Então, essa é uma temática importante, que, inclusive, é uma das temáticas que a gente vai trabalhar no plano diretor. Não é o plano diretor que resolve os planos de mobilidade, mas é o plano diretor que dá o direcionamento para a criação de legislações específicas, inclusive de mobilidade. Então, isso já vai ser aí uma temática que a gente vai abraçar. Muito obrigada pela sua participação. Mais alguém? Boa noite, pessoal. Como muitos sabem, meu nome é Isaac, né? Fui eleito vice-presidente. Na verdade, eu só queria agradecer a todos que me deram um voto de confiança, né? Eu não imaginava que pudesse ser eleito vice-presidente, mas, como Jaqueline destacou no início da fala dela, que eu não sei se alguns estavam presentes, que esse trabalho é um trabalho voluntário, né? E a moça ali atrás também falou, né, que não está sendo remunerada. E ao me candidatar a vice-presidente, na verdade, eu estou fazendo uma extensão de algo que eu já faço
há pelo menos 7 anos, né, que eu cursei arquitetura, né, formei em arquitetura e urbanismo, sempre pesquisei sobre Patos. Meu trabalho de conclusão de curso foi sobre mobilidade por bicicleta na cidade de Patos. Atualmente, eu estou em um hiato do mestrado, onde no meu mestrado eu faço pesquisas sobre a urbanidade em Patos, ou seja, a todo momento eu estou levantando dados, eu estou em contato com a população, fazendo entrevistas. Então, assim, como eu falei, né, é uma extensão de algo que eu já faço há bastante tempo, de forma não remunerada também, né? Então, assim, a gente tem aqui mestres, temos doutores, e todos vocês sabem como é árduo pesquisar, como às vezes é estressante, mas às vezes também é gratificante, né? Então, nós, enquanto pesquisador, às vezes a gente acumula uma quantidade muito grande de informações, e essas informações, eu não sei vocês, né? Mas pelo menos eu sou o tipo de pessoa que gosta de compartilhar informações, que gosta de compartilhar curiosidades. Então, eu acredito que muitos sabem aqui que eu tenho uma página que eu falo sobre Patos, através de um viés mais arquitetônico, através de um olhar mais urbanístico também. E a Jaqueline falou que a recompensa por participar desse processo do plano diretor, muitas vezes é uma realização pessoal. E, para mim, é a maior realização pessoal, porque eu sou uma pessoa apaixonada por falar de Patos, por pesquisar Patos. Então, fazer parte do núcleo gestor como vice-diretor já é uma realização muito grande. E poder trabalhar durante um ano e meio com essa equipe vai ser muito gratificante, colocar em prática tudo aquilo que eu pesquisei, que eu venho pesquisando também. Então, eu só tenho a agradecer a vocês, também registrar a presença de pessoas que me motivaram a ser essa pessoa que eu sou hoje, a ser esse pesquisador, que é a professora Ticiane aqui, a professora Jussara. Foram pessoas que fizeram parte da minha formação, foram professoras minhas de urbanismo. Então, parte de vocês também está aqui comigo, né, representando. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e a todos que deram voto de confiança para mim. Obrigado. Obrigada pela sua fala, Isaac. Essa coisa de a gente se reportar aos nossos mestres, né, é muito interessante e é assim gratificante também. A professora Jussara foi minha professora lá em João Pessoa, mais tarde fomos colegas, e a Diciane também foi minha colega quando eu também ministrei aula aqui na FIP. Inclusive, um período que eu me apaixonei por Patos. Patos era instigante, assim, parece que quando marqueta a gente gosta, né? É uma coisa inebriante, mas é muito legal mesmo. Muito obrigada pela sua fala. Mais alguém, o colega? Em dupla. Dobrado, que nem tapioca. Os dois legisladores. Boa noite a todos e a todas. Me chamo Herbert Burtino, estou como membro representando aqui, juntamente com o colega Rafael, o Poder Legislativo Municipal. O objetivo aqui da fala é só nos colocar à disposição como intermediadores desse grupo de trabalho, da sociedade civil organizada, para que a gente possa estreitar os laços desse grupo de trabalho, que tem caráter temporário, mas é de suma importância para o futuro de nossa cidade, e dizer que a Câmara, representada através de nós dois, estará aqui para debater, discutir, ouvir, e a melhor forma de trazer soluções urbanísticas, mas sempre, como eu já destaquei aqui, respeitando o social. Eu acho que, nesse primeiro momento, acho que o maior problema, o maior entrave que Patos enfrenta, não só Patos, mas eu acho que todos os municípios de um porte de Patos, é a questão do saneamento básico. Do saneamento básico. Eu acho que isso é que a gente vai enfrentar muito aqui. Porque tudo que está aqui hoje, que a gente vai debater dentro desses 7 itens que foram colocados aqui, é a questão do saneamento básico. E atrelado a isso, inclusive, é uma das pautas da Câmara de Vereadores, a questão da segurança hídrica. Né? Tem a questão do Rio São Francisco, a questão da vinda de uma nova adutora, né, professor, para a cidade de Patos, e estaremos aqui debatendo com este canal de comunicação, com este meio de debate, ferramentas e possibilidades para que a gente possa construir uma cidade melhor, com menos problemas.
problemas sempre vamos ter, mas com menos problemas diante da sociedade. Então, muito obrigado pelo espaço e repasso aqui a palavra para o colega Rafael. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael, sou policial civil e estou vereador, mas também milito na causa animal. Assim que eu cheguei aqui, eu estava conversando, acho que foi com o Jaqueline, foi com a doutora Nayara, a gente falando da problemática, Jacob, de criação de espaços para alocar esses animais de rua, né? Não só pela questão ambiental, mas também pela questão dos ataques, que a gente sabe que a cidade está tendo aí um surto enorme com essa questão. Então, sou da segurança pública há 21 anos, posso dizer que conheço a cidade como a palma da mão, eu ando em todos os buracos dessa cidade aqui, né, e a gente tem muito a contribuir também como vereador para que a gente possa junto, levar, né, o plano diretor que tem que passar na Câmara de Vereadores. Até mesmo porque a nossa função aqui como vereador é levar esse plano diretor e explicar aos demais vereadores como é que ele vai funcionar, a forma que deve ser aprovado, né, porque é uma função que a gente precisa levar esse esclarecimento não só à população, mas também àquela casa para que ela possa aprovar o projeto e assim a gente possa ter o orgulho, né, de dizer que somos 2 patoenses que participamos dessa reformulação. Então, quero agradecer e dizer que as portas do nosso gabinete vão estar abertas para sugestões também e a gente vai levar também para a população, não é isso? Então, muito obrigado, boa noite. A importância de ter aqui um trabalho em conjunto com a Câmara Municipal, através dos colegas indicados pela Câmara Municipal, é muito importante. As 2 temáticas que vocês aqui bem alertaram, ela está dentro do arcabouço das temáticas que a gente já apresentou aqui para vocês. O que é que a gente tem em relação à infraestrutura? As cidades brasileiras, elas cresceram, construíram, se pavimentaram, sem entender que as infraestruturas de base, como saneamento, escoamento de águas pluviais, né, o direcionamento equilibrado de esgoto, enfim, que tudo isso que está por baixo é, inclusive, o ponto, né, mais importante. E hoje a gente tem uma crise de infraestrutura, não é uma realidade apenas de Patos, inclusive cidades muito menores do que Patos já apresentam essas crises de infraestrutura. Então, o plano diretor é justamente para que a gente entenda que essa infraestrutura que não estava pronta para esse grande crescimento, ela precisa agora novamente ser redimensionada, né, sofrer os processos de expansão das infraestruturas para poder agrupar esse adensamento que está vindo para a cidade. Então, isso é uma das temáticas mais importantes. E no Alto Sertão, a gente não pode trabalhar um plano diretor que não fale sobre segurança hídrica. Obviamente, nós estamos nesse mesmo processo em Catolé do Rocha e a mesma temática ela é posta em mesa, porque é uma coisa que abrange a cidade como um todo, né? A gente não tem como sobreviver no território sem segurança hídrica. Então, é muito importante que os legisladores apontem isso. A causa animal ela está dentro do nosso grande guarda-chuva das questões ambientais relacionadas também à saúde, porque hoje, né, o próprio Ministério da Saúde ele tem essa aba, né, dentro da sua estrutura de SUS que trata a questão das endemias que está relacionada a essas políticas voltadas principalmente para os animais e como isso se configura nas cidades. Então, a gente não pode esquecer essa temática também. Inclusive, no caminho, quando a gente veio, né, Clédson, a gente encontrou, né, muitos animais na rua, então a gente imaginou que isso seria também uma temática abordada. Então, é muito sensível da parte de vocês apontar essa questão. A gente vai tratar com toda certeza dentro desse grande arcabouço. Nós não podemos tratar questões pontualmente ou individualmente, mas dentro dos seus arcabouços e nas grandes temáticas, a gente vai abraçar a todas. Então, obrigado pela participação de vocês. Mais alguma questão, queridos? Sem mais questões? Então, a equipe aqui agradece a participação de vocês. A gente fica muito feliz. Espero que vocês tenham sido contemplados com as informações aqui apresentadas e a gente se coloca à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.